Voltamos aqui ao vivo. A senadora está me perguntando, é ao vivo? É ao vivo, senadora. Para conversar com a senadora pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Eu que agradeço, Amanda. Lhe cumprimento a todos os telespectadores, a todos que nos acompanham nas redes. Senadora, e tem gente te cumprimentando aqui desde cedo, daqui a pouco eu passo esses recadinhos, mas tem vários pernambucanos aqui no nosso chat hoje para acompanhar essa conversa, essa discussão tão importante em torno, da reforma do ensino médio que está sendo discutida. E a senhora preside no Senado a subcomissão temporária para debater e avaliar o ensino médio no Brasil. Queria que a senhora começasse falando qual é a agenda dessa subcomissão e quem deve ser ouvido nesse processo, nesse momento de discussão no Senado. A subcomissão foi instalada na última semana passada. O plano de trabalho foi aprovado. Ele consta de audiências públicas, análise de documentos, de pesquisas, de posicionamentos, feitos pelas universidades, por especialistas, por gestores, e visita às escolas que implementam com êxito e que implementam com dificuldades esse chamado novo ensino médio. Eu digo que é chamado porque ele tem umas coisas que não são tão novas assim, no sentido da renovação e da inovação da educação. Nós vamos ouvir todos os segmentos, todos os setores. Vamos fazer 7 audiências públicas. Na próxima semana teremos a primeira. Vamos ouvir as instituições governamentais, o MEC, o CONSED, a Undime. Vamos ouvir organizações sociais, a CNTE, vamos ouvir a UNE, vamos ouvir a UBS. Vamos ouvir entidades de formação, entidades acadêmicas, de formação de professores, de gestão, como a ANPAE, a ANFOP, a ANPED, e vamos concluir o trabalho até o mês de agosto. Esse mês de junho e julho nós vamos ouvir todas as entidades, serão 7 audiências públicas, a comissão já está formada, nós somos 5 senadores e senadoras, e a nossa expectativa é oferecer condições de análise, no relatório, para que o governo possa se posicionar. O novo ensino médio é para todas as instituições de ensino médio, de educação, de ensino médio do país, públicas e particulares, mas no Brasil a gente tem 88% dos alunos matriculados na rede pública. Eu queria que a senhora comentasse com a gente quais são os maiores desafios para esses gestores, para esses professores, para esses alunos desse novo modelo, que veio por medida provisória, e como ele pode impactar no itinerário de aprendizagem desses alunos. Realmente são as redes estaduais as principais responsáveis pela oferta do ensino médio no Brasil. E você falou muito bem de como esse novo ensino médio chegou no país. Antes do golpe sobre Dilma, havia um debate muito grande do chamado ensino médio inovador, de como era que a gente podia vencer os desafios, tornar o ensino médio mais atraente, incorporar de fato o ensino médio como fase final da educação básica. Isso lhe daria o que posteriormente deu a dimensão de ser direito, portanto obrigatório, e vinha um processo muito importante de discussão, envolvendo todos os segmentos, todos os setores da educação, quando houve o golpe e a edição da medida provisória. Na época, a gente já percebia que, por gênese mesmo, a proposta teria muitas dificuldades, porque ela reduzia a carga horária, como reduz das disciplinas básicas, aumentou a carga horária do ensino médio, aumentou, mas para uma parte dos chamados itinerários formativos, que não encontraram apoio estrutural nem na formação de professores para serem viabilizados com aquilo que se dizia que eles fariam, o aprofundamento de determinadas áreas. Então, teve esse vício de origem, que foi o fato de não haver discussão. Ele foi imposto. O PT, à época, apresentou um projeto de suspensão, o projeto de decreto legislativo, que sequer foi apreciado, e hoje se diz que a falha principal é de implementação. Também, porque se ofereceu ao aluno o que não pode dar.
eu digo que foi um verdadeiro estelionato pedagógico. Então, vocês têm a oportunidade de escolha, a sua vida lhe pertence. Você pode optar pelo que quiser e não se oferece os 5 itinerários previstos, quando muito e de maneira bastante aligeirada. Então, a gente está querendo, de fato, analisar para poder alterar e de uma maneira diferente, ou seja, em um processo de discussão. Além dessa comissão, dessa subcomissão no Senado, o MEC também tomou algumas iniciativas importantes. A primeira delas foi suspender o cronograma de implementação, que vinha sendo implementado paulatinamente desde que a lei foi aprovada. E fazer o próprio MEC também uma pesquisa, né, uma consulta, e a recomposição do Fórum Nacional de Educação vai ajudar bastante, foi muito importante isso. E nós vamos ter, o fórum já está funcionando, né, já teve a sua primeira reunião semana passada, e aí nós vamos ter, sim, os elementos necessários para ter uma visão mais concreta, uma visão robusta, de fato, o que está acontecendo nas nossas escolas. Por que os estudantes estão reclamando? Por que os estudantes pedem o revoga já, um movimento que tomou as ruas do Brasil? Então, a gente precisa, de fato, analisar, superar todas as dificuldades e apresentar um modelo que, evidentemente, venha ao encontro do que a gente deseja. Uma educação com qualidade, um ensino médio inovador, um ensino médio que afirme direitos, um ensino médio que inclua e que supere as desigualdades que existem ainda entre a escola pública e a escola privada. E lembrando também que a época da aprovação, os estudantes também se manifestaram. Se manifestaram. Né? Lembra das ocupações? Exatamente, foi dessa época. Então já vem. Já a gente já sabe a opinião deles dessa época. A diferença é que agora a gente é ouvido, né? Naquela época a gente não era. Não era, foi só na base da repressão. E também teve o contragolpe, né? Muitas lideranças juvenis apareceram naquele momento, a gente sempre tem isso, tem que pontuar isso também. A resistência foi muito importante, foi muito bonita de se assistir. Felizmente, esse diálogo é retomado. E outro diálogo também que eu queria comentar aqui é com o setor da educação superior, né? Que depois de anos sofrendo cortes, as instituições públicas receberam um anúncio do acréscimo aí de 2,44 bilhões de reais para custear o funcionamento dos campi e também em obras de infraestrutura. É tempo de reconstrução também na educação superior, né, senadora? E com a retomada do diálogo e dos investimentos, né, que essa dupla aí é importante. Exatamente. Os reitores estão muito satisfeitos, porque ao final do ano passado, muitas instituições estavam entrando em colapso porque não tinham recursos, não tinham verba de custeio para pagar suas contas, houve cortes, né? Aliás, o primeiro corte que Bolsonaro fez foi na área da educação. A gente foi para as ruas naquele tsunami no mês de abril e agora a gente vê que tudo está sendo recuperado. Recuperado na estrutura, recuperado nos programas de governo e recuperado na posição política, com a exoneração de vários interventores, né? O reconhecimento das eleições, houve reitores que foram reconduzidos, tinham sido eleitos, estavam na lista tríplice, encabeçando lista tríplice, Bolsonaro não deu atenção, né? Então, acho que esse foi um gesto importante também, como também o diálogo que vem sendo feito, né, com as entidades representativas dos reitores. A volta desses investimentos, Amanda, vai provocar a continuidade de algumas obras, inclusive. Tem muitos campi que estavam parados, tinham feito algum processo de expansão, né? E agora isso vai ser, felizmente, retomado. Maravilha, senadora. Eu também queria tocar em outro assunto que a discussão está ampla, né? Está bem aquecida, que é a questão da violência nas escolas. E o governo Lula convocou aquela grande reunião ali com os governadores, né? Com os 3 poderes, enfim, com todos os gestores,
pessoas que estão diretamente ligadas a essa questão da violência nas escolas, da gestão escolar, né, para anunciar uma série de medidas para combater esse problema, né, que já é uma realidade, e também o investimento de 3 bilhões de reais, incluindo uma campanha pela paz no ambiente escolar, depois de uma campanha de ódio, né, tremenda, a gente retomar esse diálogo e essa pauta tão importante que é a paz. Eu queria que a senhora analisasse para a gente essas iniciativas. O governo acerta quando ele convoca os entes federados, quando ele anuncia esse apoio? Acerta muito. É o Tamo Junto pela Paz nas escolas, né? Primeiro, é bom a gente reconhecer e ficar bem alerta que isso não foi um movimento isolado. Né? Isso foi fomentado, né? O ódio foi fomentado, envolveu nossas crianças, nossos adolescentes, infelizmente, e é resultado de todo esse clima, né, que o Brasil viveu durante o governo Bolsonaro, um aprofundamento enorme no processo eleitoral e depois no pós-eleitoral, porque a nossa vitória não foi aceita. Então, atacar com tanto desrespeito o ambiente escolar, eu acho o máximo da intolerância, né? É o máximo do que pode se fazer contra a vida, né, de crianças, né, até crianças de pré-escola. Então, acho que a medida que o presidente tomou foi muito salutar, porque envolve todos os poderes, envolve todos os gestores, e é um contraponto ao que os bolsonaristas estão querendo fazer, que é armar, né, botar segurança armada dentro das escolas, botar a polícia dentro das escolas, grades. A escola não é uma prisão, como disse Lula, e eu digo que também não é um quartel. A escola é um ambiente de construção, é um ambiente que tem que acolher, é um ambiente onde as crianças, os jovens, possam se sentir bem, com confiança, que a família também seja envolvida e que participe da gestão da escola, que tenha confiança na escola. Então, observe que, inclusive, houve uma parada, né? Teve aquele surto, né, de vários estados, ainda tem ameaças por aí afora, mas eu acho que as medidas tomadas um pouco refrearam, mas a gente precisa ter um projeto consistente, um projeto duradouro, né? Que a paz seja uma condição de convívio, de fato, em todas as escolas. E sem deixar de destacar que os investimentos também foram feitos. As chamadas guardas municipais, né, receberam investimento, o investimento em infraestrutura também vai ser feito, em formação de professores, das famílias. Então, acho que é um projeto de longo alcance e bastante importante. Maravilha, aqui as mensagens do Alberto Quirone. Grande Tereza, ao vivo, ele lembrando aqui, Valva Sobrinho dizendo: minha senadora, Josi Negreiros te dando bom dia aqui, nos representa com muito orgulho. Também tem o Tico Rocha aqui te dando os parabéns, ele que é lá de Brejo Santo, no Ceará, região do Cariri Leste. E o Luciano Padilha, que comenta também a universalização do acesso gratuito à internet pelos jovens do ensino médio. Eu queria a sua opinião sobre isso também. A pandemia provou que a transição digital pode ser também um fator de desigualdade. Aí temos que atuar. Né? Durante a pandemia, Amanda, a alternativa encontrada pelas gestões foi a chamada, a famosa, eu diria, aula remota. Né? Foi um desafio, viu? Um desafio para os professores. Os professores se desdobraram para conseguir dar suas aulas. E o que foi que a gente constatou? O alcance tinha que fazer alguma coisa, evidentemente. Né? Teve uma coisa importante que foi manter o vínculo com a escola. Mas foi precário em alguns aspectos, porque ou não havia rede de internet naquela comunidade, ou o estudante não tinha o equipamento necessário. Até o professor, às vezes, não tinha. Né? Então, isso demonstra que nós temos que ter uma ação, porque muita coisa vai ser feita nessa direção
e a gente não pode permitir que o acesso à internet seja também um fator de desigualdade. A gente precisa equalizar, né? Precisa dar oportunidades a todos e a todas e usar isso pedagogicamente. Não que a internet vá substituir um professor. É uma das coisas que o ensino médio, esse novo ensino médio está fazendo. São as plataformas, né? No lugar de uma aula, você compra uma plataforma de alguém ou de uma instituição e essa plataforma é coordenada por alguém que nem professor é, né? Não é isso que a gente quer, mas a gente quer que o uso da internet tenha também uma dimensão pedagógica. Então, dotar os estudantes, dar essa oportunidade aos estudantes é uma política fundamental também. Senadora, é outro governo, é outra realidade, né? A gente vai ver muita coisa boa acontecendo. Tempo de reconstrução. Tempo de reconstrução. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Venha sempre, venha ao vivo, venha presencialmente, que a gente adora. Tá bom, Amanda. Obrigada e obrigada a vocês que nos acompanharam. E você não sai daí que a gente já volta com o Jornal PT Brasil. Chegou a loja dos produtos oficiais do PT. Aqui você encontra canecas, camisetas, pôsteres e muito mais.